Graça e paz de Cristo. Estamos no mês de novembro e estamos fazendo mais uma vez a leitura de Provérbios. E sendo hoje o dia 4 de novembro, vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 4, nesta série que se chama A Sabedoria em Provérbios. Em Provérbios, no capítulo 4, o rei Salomão nos fala que ele era o filho único diante da sua mãe e que ele aprendeu algumas lições com o seu pai, o rei Davi. E basicamente, no capítulo 4, ele fala que nós precisamos buscar a sabedoria, porque aquele que busca a sabedoria, aquele que adquire a sabedoria, ele consegue encontrar o caminho reto, consegue encontrar o caminho da luz e, se ele guardar o coração a respeito das coisas da vida, ele vai achar as saídas para o bem. E ele termina o capítulo 4 falando que nós devemos prestar atenção naquilo que nós olhamos, prestar atenção aonde os nossos pés pisam, porque aquilo que nós vemos e onde os nossos pés pisam definem muito da nossa vida. Então vamos fazer a leitura. Ele fala aqui no versículo 1: Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Em outras palavras, ouçam, filhos, a correção do pai e fiquem atentos para que vocês conheçam a prudência. O versículo 1 nos fala sobre prestar atenção em relação ao que os nossos pais nos ensinam, porque eles são pessoas que desejam o nosso bem. Quantas vezes o nosso pai, a nossa mãe, nos falam: presta atenção com essa amizade, presta atenção com relação a esse negócio, porque os nossos pais são aqueles que nos cuidam, aqueles que nos desejam bem, aqueles que sentem aquilo que está à nossa volta. Então, prestar atenção nas pessoas que cuidam de nós é um princípio de sabedoria. Versículo 2: Eu vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Salomão está dizendo: toda essa doutrina que eu estou falando aqui no capítulo 4 é uma doutrina boa. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de conhecimentos que são transmitidos de uma pessoa para outra. Então ele está dizendo: aquilo que eu estou comunicando para vocês é algo bom. Então guardem essa doutrina porque ela é boa. Não deixeis a minha lei. O que é uma lei? É um conjunto de mandamentos. Então ele está dizendo: não deixem esse conjunto de mandamentos que eu estou deixando aqui. Versículo 3: por quê? Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Então aqui Salomão está dizendo: eu era o filho do meu pai. O pai de Salomão foi o rei Davi. Ele está dizendo que ele era filho de Davi, que ele era tenro e único em estima diante da mãe dele, e ele, nesse relacionamento com o rei Davi dizia para ele, ele ensinava e dizia: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Ele está dizendo: eu aprendi esses ensinamentos com o meu pai. E esses ensinamentos foram bons. E os ensinamentos que meu pai me passou foram os seguintes, o versículo 5: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te afastes das palavras da minha boca. Então aqui no versículo 5, nós temos um primeiro ensinamento para nós. Adquire a sabedoria.
adquire a inteligência, não te esqueças e nem te afastes das palavras de sabedoria e de inteligência. 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Versículo 8. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. O que é um diadema? São aquelas joias que são postas na cabeça das princesas, que tem a forma de um semicírculo que toca da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha. Então, diademas são pequenas coroas. Então, quando ele fala dará à tua cabeça um diadema de graça, está falando que você terá uma pequena coroa e você terá uma coroa de glória. Você vai ter o diadema e a coroa. A coroa é usada pelos reis e pelas rainhas. A coroa, ela tem um formato que preenche o topo da cabeça. Então ele está dizendo, você vai ter a sabedoria para resolver as coisas pequenas da vida e também vai ter a sabedoria para governar sobre as coisas mais difíceis, como um rei e uma rainha governam em decisões difíceis. O versículo 9 está dizendo: se você valorizar a sabedoria, você vai ter a capacidade de resolver desde os problemas mais pequenos, e ele está falando aqui de diadema de graça, até os problemas mais difíceis, que vão exigir a sabedoria de um rei e de uma rainha. Você terá a coroa de glória. Quem entrega isso para nós? A sabedoria. Então, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aqui no versículo 10, ele está falando a respeito de longevidade. Essa promessa de longevidade, de vida longa, já veio de Provérbios 3. Em Provérbios 3, nós vemos aqui, logo no começo: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então aqui, Provérbios 3, versos 1 e 2, já fazem essa promessa. Voltando para Provérbios 4, aqui no versículo 10, ele repete essa promessa. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. 12. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. 13. Pega-te à correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Se alguém corrige você em relação a algum passo que você deu, que você está dando na sua vida, preste atenção, pois quando você presta atenção na correção, você tem respostas e livramentos para a sua vida. Versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. 15. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. 16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Versículo 17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Impiedade significa praticar o mal. Então, aqui nos versículos 14, 15, 16 e 17, nós vemos uma recomendação sobre escolha os seus amigos. Preste atenção em quem são eles.
Se forem pessoas que praticam o mal, não se associe com eles. Evite o caminho deles. Passe longe do caminho deles, porque eles não ficam tranquilos enquanto não fizerem alguém tropeçar. Enquanto não fizerem alguém errar o caminho, eles não ficam sossegados e eles ficam influenciando as outras pessoas para que façam o mal. Outro dia, um jovem ficou desempregado, ficou desesperado, saiu no dia seguinte da sua casa, dizendo para a esposa que iria trabalhar como sempre ia, pois ficou envergonhado de dizer para ela que havia sido demitido. Logo que saiu, sem rumo e sem direção, encontrou um amigo que o convidou para praticar um furto em um supermercado. Aceitou o convite e, quando entraram no supermercado, o amigo dele tirou uma arma e resolveu anunciar um roubo. Logo que ele roubou o mercado, os seguranças acionaram a polícia. A polícia chegou e o amigo dele que sacou do revólver conseguiu escapar. E quem foi preso foi ele, porque o amigo dele já estava preparado para praticar o mal e para fugir. E o convidou, e ele entrou nesse caminho e acabou preso pelo crime de roubo, porque não prestou atenção no caminho e nos convites que recebeu desse seu amigo. Então, preste atenção em quem são os seus amigos. Pode ser que esses amigos tenham o hábito de falar mal a respeito de outras pessoas. Pessoas que vivem falando mal a respeito de outras pessoas são pessoas que não têm tempo para fazerem o bem. O tempo que elas perdem em rodas, falando a respeito das outras pessoas, criticando e julgando, é o tempo que estão perdendo da vida deles. Não se associe com essas pessoas, nem aquelas que fazem convites para o mal, nem aquelas que falam mal a respeito dos outros, nem aqueles que fazem tudo aquilo que não agrada a Deus. Você perderá o seu tempo e você deixará de prosperar, porque você foi tolo em andar no caminho dessas pessoas. Fuja do caminho dessas pessoas. 18. Mas a vereda dos justos, quem são os justos? Os justos são aqueles que ajustam as suas palavras, as suas atitudes, os seus comportamentos com a vontade de Deus. Pense em uma roupa justa e pense em alguém que presta atenção no que fala, no que olha, aonde pisa, com quem sai e alinha tudo isso de maneira justa com os mandamentos do Senhor. Aquela pessoa que aperta, ajusta os seus comportamentos, palavras, atitudes, o que vê, o que ouvem e o que falam com a vontade de Deus, a vereda desses justos é como a luz da aurora. A luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você for ajustando todos os dias o que você faz com a palavra, você vai chegar a ser dia perfeito. 19. O caminho dos ímpios, ao contrário, é como a escuridão. Eles nem conhecem aquilo em que tropeçam. O ímpio pode até prosperar por um tempo. Ele vai, vai e vai. De repente ele cai em uma blitz, em uma investigação policial, em um cliente que é mais exigente e que exige o seu direito, e aí de repente o ímpio está lá, caído e destruído, derrubado de maneira inesperada, porque caminhou na trilha errada.
Uma coisa é certa, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aquele que semeia na justiça, vai colher a justiça. E aquele que semeia na iniquidade, vai colher a sua iniquidade. E o versículo 19 aqui de Provérbios 4 está nos dizendo que o ímpio com certeza vai tropeçar em algum momento. E quando ele vai tropeçar quando ele menos espera, e ele não vai nem saber como que ele tropeçou. Versículo 20: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. 21. Não as deixes afastar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, aqui no versículo 20 até o 23, está havendo uma repetição. Preste atenção nas palavras da sabedoria. Pegue os teus ouvidos e incline os teus ouvidos para ouvir as razões da sabedoria. Muitas pessoas gastam o seu tempo assistindo programas de fofoca, assistindo muitos noticiários, assistindo muitos e muitos comentários de outras pessoas a respeito de muitos assuntos. O que você precisa é ouvir o que a palavra de Deus ensina e orienta. Porque é a palavra de Deus que traz vida. O versículo 22 fala assim: que essas palavras são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Se você segue as recomendações de Provérbios, você tem vida, vida longa, porque ela te traz sabedoria. O versículo 23 fala que sobre tudo que você precisa guardar, você deve guardar o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, está escrito assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração dos homens, para dar a cada um segundo as suas obras. Por causa desse versículo de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que fala que o coração é enganoso, muitas pessoas, inclusive pessoas que leem a Bíblia, dizem que nós nunca devemos seguir o coração, porque o nosso coração é enganoso. Mas se você prestar bem atenção no que o texto de Jeremias 17:9 fala, ele fala: enganoso é o coração do homem, e mais do que todas as coisas, é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Então, o texto de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, fala que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, do homem que não anda com Deus, do homem ser humano natural. Por quê? O ser humano natural, ele tem uma inclinação para as coisas erradas. Mas é do coração do homem sábio que saem as saídas da vida também. Quando Salomão fala aqui no capítulo 4 sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, Salomão está dizendo assim: a forma como você cuidar do seu coração vai determinar se você vai encontrar o caminho certo ou o caminho errado. Se você deixar o teu coração sem a sabedoria, sem a inteligência, sem o conhecimento,
e sem a prudência, o teu coração, puro e natural de humano, será um coração enganoso, como Jeremias escreveu lá no capítulo 17, no versículo 9. Então, você tomará decisões erradas. Tanto que Jesus disse: prestem atenção naquilo que sai da boca de vocês, porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de pecado, de rapina, de prostituição, de mentira, de engano, é disso que a boca vai falar. Por isso, nós podemos conhecer as pessoas a partir daquilo que elas falam. Uma pessoa que tem o coração puro, reto e sincero vai se preocupar o tempo todo em falar a respeito do reino de Deus. Ela vai se preocupar em ganhar almas. Ela vai se preocupar em fazer a justiça. Quando você faz o convite ou uma proposta de enganar alguém por meio de um contrato, aquele que tem o coração limpo logo se levantará e dirá: nunca que nós devemos enganar alguém, porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, muitos textos na Bíblia falam que nós devemos seguir o coração. Tem muitas pessoas que, por causa do texto de Jeremias 17:9, falam: o coração é enganoso, o coração é enganoso. Sim, o coração sem sabedoria, sem conhecimento, sem prudência, sem inteligência é enganoso. Mas Salomão está dizendo no versículo 23 que você precisa guardar o que entra no seu coração. Tanto é que as pessoas que ficam cheias de mágoa, de tristeza, que guardam mágoa, que guardam rancor e ira e contenda e sentimento de vingança, são pessoas que adoecem e são pessoas que podem chegar a ter doenças coronárias, podem chegar a ter infarto, podem chegar a ter problemas do coração, justamente porque elas não guardam o coração delas. Guardar o coração significa cuidar do coração com muito zelo, com muito cuidado. Quando alguém diz uma palavra que ofende você, você tem que liberar o perdão muito rapidamente. Por isso que quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, Pai, perdoa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele nos deixou um ensinamento. Não carregue mágoa de ninguém. A pessoa que nos fere, ela diz uma palavra ruim para nós e depois ela esquece e ela segue a vida dela. Mas se você guarda aquele xingamento, aquela palavra desagradável, aquela palavra ruim no seu coração, você vai ficar por dias, por meses. Tem pessoas que ficam anos da vida se arrastando com uma tristeza e uma dor no coração, porque não conseguem perdoar e ficam com aquela dor, com aquele aperto, porque estão guardando algo indevido no coração. Então, o versículo 23 fala sobre tudo que você deve guardar. Guarda, cuida direito do teu coração, porque é o teu coração que vai trazer as saídas da vida. Um coração calmo e tranquilo é um coração que dá uma resposta tranquila e calma para todas as situações da vida. Mas um coração machucado, um coração ferido, vai ficar com a vista turva para tomar a melhor decisão. Uma pessoa que guardou uma palavra que a esposa disse atravessada, que o marido disse atravessada, vai ter um relacionamento que não vai estar muito bom. Quando você guarda aquela palavra que o teu filho, ou a sua mãe, ou seu pai disse a você, ou o seu irmão, num aniversário ou no Natal, que já passou alguns anos, você fica carregando sofrimento para a sua vida. Na hora que essa pessoa precisa da sua ajuda, ele é seu familiar, ele é seu parente, e você vai negar ajuda para ele porque você vai querer
fazer uma vingança daquilo que ele falou para você há muito tempo atrás e de repente a pessoa até já esqueceu. De repente a pessoa estava em um mau dia e ela disse uma palavra inadequada e você carregou aquilo no seu coração. Então, você precisa limpar o coração todos os dias. Não pode guardar nada de mal. Se você deixar que o mal entre no seu coração, isso vai exercer influência em relação à tomada de decisões. Isso vai arruinar o seu casamento, isso vai arruinar o seu relacionamento no trabalho, no relacionamento profissional em relação aos seus colegas ou em relação aos seus colaboradores. Isso vai arruinar a sua capacidade de raciocínio, a sua inteligência de pensar e resolver problemas. Não deixe o seu coração ficar enganoso. Por isso, busque a sabedoria, busque o conhecimento, busque a inteligência, busque o entendimento a respeito do que está acontecendo com as suas emoções e com os seus sentimentos. Cuide para verificar se não está existindo raiva, ódio, mágoa, rancor, ressentimento ou se não está havendo culpa. Algumas pessoas fizeram alguma coisa errada há muito tempo atrás e elas não se perdoam. Elas ficam carregando uma culpa. Preste atenção, trate dessa culpa. Todos erramos. Se você errou, perdoe-se. O pior a pior coisa que existe em relação a nós mesmos é ficarmos culpados e não perdoarmos nós mesmos. Às vezes nós perdoamos o erro que alguém comete contra nós, mas nós mesmos não aceitamos que nós erramos. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, está escrito: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que agora mudou os seus caminhos. Então, se você está em Cristo, aquilo que você fez no passado já foi perdoado. Procure refazer-se e perdoe-se. Versículo 24: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. O verso 24 fala para prestar atenção em relação àquilo que você fala. Não fale coisas tortuosas. Afaste de você, coloque para bem longe a perversidade dos lábios. Tem pessoas que gostam de lançar veneno naquilo que falam. Sempre estão sendo venenosas. Fuja dessas pessoas. 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O versículo 25 fala para você prestar atenção com aquilo que você vê. Os olhos são as janelas da alma. Como você olha, como você vê as coisas, você vai ter um direcionamento. Que os seus olhos olhem direito. Não olhe para cobiçar o corpo da mulher estranha, nem o corpo da mulher alheia, nem o corpo de ninguém. Não olhe para cobiçar o carro, a casa ou qualquer coisa do seu vizinho ou do seu familiar ou de quem quer que seja. Olhe direito. Limpe os seus olhos. Olhe de tal maneira que a forma como você vê as coisas esteja de acordo com os ensinamentos de Provérbios. Provérbios fala: não tenha inveja do homem mau, não tenha inveja daquele que prospera nos seus caminhos, praticando o engano, porque cedo eles serão ceifados. Não olhe cobiçando nem invejando nada de ninguém. Versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O versículo 26 fala a respeito dos ambientes. 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então o 26 e o 27
falam a respeito dos ambientes. Veja onde você está pisando os seus pés. Veja quais são as pessoas com quem você está saindo. Veja qual o ambiente que você está frequentando. Veja quais são as metas e os objetivos dessas pessoas. Se essas pessoas vivem pensando em praticar o mal, desvie o seu pé do caminho dessas pessoas. Procure pessoas que têm os pés direcionados para a prosperidade, direcionados para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de projetos que pregam o reino de Deus. Todos nós fomos chamados para uma missão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, está revelada a nossa missão. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão. Você pode pensar: eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou pregador, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso. Se você não tem, então é a hora de começar a ler a palavra e é a hora de começar a buscar esse conhecimento e essa sabedoria, porque Deus chamou a todos para cumprir esse propósito. Deus chamou a todos, inclusive você, para que anuncie o reino de Deus. Tudo o que você tem de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, que você tem recebido a respeito do reino de Deus, deve ser compartilhado com as pessoas que estão morrendo. Muitas pessoas não conhecem esse texto. São pessoas que estão morrendo porque não estão recebendo instrução na palavra. A falta de instrução na palavra tem matado e destruído muitas pessoas, inclusive pessoas dentro da própria igreja, porque em muitas igrejas não se prega a verdadeira palavra de Deus. Eles estão preocupados em pregar band-aids. Pregam uma palavra: Jesus está aqui e você vai receber a sua vitória. Eles esquecem de pregar que as pessoas precisam tomar decisões em relação aos ambientes, precisam ser drásticas, rigorosas e rígidas em relação a acordarem cedo e já buscarem o conhecimento da palavra e procurarem cuidar do seu coração e tratar de perdoar e cuidar daquilo que falam, daquilo que fazem e daquilo que buscam. Então as pessoas ficam anos frequentando igrejas e elas não têm a vida mudada porque elas participam de reuniões que não ensinam a palavra de Deus. Então, esse conhecimento da palavra precisa produzir mudança na nossa vida. Se não produz mudança, então ela entra de um lado e sai do outro sem produzir nenhum resultado. A palavra precisa produzir resultado em você. Você precisa tomar atitudes para que existam mudanças e elas aconteçam. Existe uma frase que o Albert Einstein deixou. Ele disse: não há nada mais insano do que fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultados diferentes. Se você deseja resultados diferentes no seu corpo, comece a se alimentar melhor e comece a praticar exercício físico. Se você quer resultados melhores na sua alma, comece a prestar atenção aonde os teus pés pisam, o que você vê, como você vê, e o que você pensa e como você pensa e o que você fala, e comece a cuidar do seu coração. E se você quer ter paz de espírito, comece a ler mais a palavra, comece a melhorar o seu relacionamento com Deus,
dedicando mais tempo para falar com o Pai. Comece a conversar com Ele e comece a ser sincero em relação aos seus pensamentos. Não oculte as suas invejas, raivas, mágoas, frustrações, decepções. Seja honesto, confesse os seus pecados a Deus e peça que Ele limpe você para que o seu espírito receba paz. É você que precisa cuidar daquilo que fala, faz, olha e onde pisa, cuidando do coração para que você receba o bem de Deus.